Fala, fera! Tô chegando mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Goiás, com o nosso Verdão aqui no Fala Fera. E antes de mais informações Goiás, né? A regra é essa. Abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas. E hoje nesse VT a relação de abraços tá grande. É do jeito que eu gosto. Um abração ao Tiãozinho e o seu neto Alex Pedro. Um abraço ao Hélio Marques, ao Lucimar Alves, ao Rafael Ribeiro, que pediu abraços ao tio dele, que é o tio Dino, e também ao primo Cássio. Um abração ao Marcelino Martins, ao André Luiz, também ao André Pinheiro, ao Gilberto Barros, ao Gilmar Santos, ao Wilson Vieira, ao Igor Braga, ao Quintino de Souza, ao José Sobrinho Mendes, ao Cláudio Gonçalves, ao Itamar Teixeira, ao Jânio Gomes Valverde, ao querido Túlio Costa, ao Moisés Nunes, ao José Cláudio Melo, à internauta Valdineia Araújo, muito obrigado, interação feminina da Valdineia Araújo, um abração ao Silvio Piba, né? E também ao Benilson Cândido, ao Paulo Vitor, e na telinha eu vou trazer, né, dois comentários de internautas. O primeiro aqui, ó, do Randall Gomes. O Randall Gomes, ele fez um comentário interessante. Olha só, várias cobranças com relação ao técnico Márcio Zanardi, mas ele colocou aí que o time é limitado, ou seja, o Zanardi está ficando sem opções. E aí eu gostei do comentário do Randall Gomes e eu concordo com ele. O Zanardi está ficando sem peças para o sistema ofensivo. Tá? Eu concordo com o Randall Gomes, mas claro, né, a opinião aqui é democrática, você pode dar a sua opinião, se concorda ou não com a gente, tanto com a colocação do Randall quanto com a minha. Na telinha um outro comentário do querido Davi José. Olha só, ele colocou aí, em vez de trazer 6 reforços na janela em julho, por que não trazer 2 qualificados, 2 de pesos, né? O comentário do Davi José. E aí, eu concordo com ele também em parte. Eu acho que na janela em julho, desses 6 reforços, de repente 7, pelo menos 3 poderiam ser jogadores do nível do David Braz, do Galhardo, né, do Messias, né, jogadores mais rodados, mais cascudos, mais experientes. Né? Eu acho que nessa janela em julho, dos 6 reforços, pelo menos 3 poderiam ter, né, maior expressão no futebol nacional, como alguns que já chegaram para o Verdão. E aí, galera, também deixa eu registrar aqui o Igor Neves, abração para ele me perguntou sobre o Regis e o Messias, se vão viajar para o jogo contra o Santos. Ô Igor, e aí, um abração a você, aos internautas todos do Fala Fera. O Messias não, tá? Por força contratual, ele não pode jogar contra o Santos, que é o time que detém os direitos econômicos do Messias. Existe a expectativa que para o jogo domingo, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, tá, o Messias, ele já possa ser relacionado pelo técnico Márcio Zanardi. Com relação ao Regis, existe a chance dele viajar a Santos, mas ainda não tenho essa informação de forma precisa, de forma oficial. Galera, e aí eu vou trazer mais informações Goiás, mas antes, deixa eu trazer aqui no Fala Fera a resposta de ontem do técnico Márcio Zanardi na minha pergunta que eu fiz a ele, né, com relação ao Paulo Baia, que não vem correspondendo nos últimos jogos Goiás. Ontem, novamente, o Baia foi muito criticado, e aí eu abordei com o Zanardi essa situação, né, se de repente seria a hora de segurar o Paulo Baia, deixar ele no banco de reservas Goiás. Então eu vou trazer o Zanardi falando sobre esse assunto, e após o Zanardi eu voltarei com outras informações do Verdão. Júlio, para chegar os reforços para o ataque do seu time? Cara, vamos lá. Acho que o Paulo tem que ter um pouco de tranquilidade, né? Eu acho que o início ali não deu... Quando você critica tendo o jogo, acho que já faz 3 minutos do jogo ele já estava sendo criticado. Eu acho que a torcida precisa ter um pouquinho de paciência, porque vai ficar aqui sempre triturando os seus jogadores, né? Eu acho que quando a gente coloca o Alejandro também, a gente sabe que ainda os meninos não estão prontos ainda para uma situação. O Pedrinho entrou bem depois, fez um jogo importante. Tem que ter um pouquinho de calma, sabe? Pelas peças que nós estamos perdendo. Senão, daqui a pouco, a gente não tem jogador e vamos ficar queimando o que a gente está
tá fazendo com a base. Então tem que ter um pouquinho de paciência, ele tem que ser maduro, isso faz parte, né? A gente vai ser sempre ovacionado quando ganha e criticado quando perde. Ele demorou para entrar no jogo, porque a crítica estava pesada em cima dele, e depois ele começou a entrar no jogo, tomou uma pancada ali, quase foi sério ali, né? Saiu com a perna bem machucada. Então, assim, a gente tem que estar acostumado com isso. Ele precisa crescer, vai crescer dessa forma, porque depois, a hora que a bola entra, a torcida vai abraçar. Então, vamos trabalhar. Eu não gosto de tirar para ficar preservando, porque ele está se dedicando taticamente, está ajudando a gente, tem uma bola parada importante, é um jogador que merece estar com a cabeça um pouquinho mais calma, tranquila. A torcida precisa apoiar nesses momentos, porque, você toma um gol com 2 minutos, e já com 3 minutos só vai. E aí a gente jogou, e o torcedor ele tem esse direito, né? Mas acaba dando arma para o adversário. Então a gente precisa ser inteligente. O time foi maduro, acho que os jogadores ali cobraram bastante, deram apoio para ele. Agora, a próxima janela ela é importante para todas as equipes. Quem estiver trabalhando bem vai aproveitar. Eu tenho que pensar sempre no próximo jogo com o que eu tenho, com a realidade, né? Então eu falo muito de uma mão abraça o sonho, a outra realidade. A realidade é o jogo do Santos. Eu preciso colocar quem está... Muito bem, aí a presença do técnico Márcio Zanardi aqui no Fala Fera. Galera, outras informações Goiás na sequência em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. É um show Júnior Cozinha Brasileira, que fica ali pertinho da Praça Boa Ventura, na Vila Nova. Lá tem uma brinquedoteca moderna, maravilhosa, para você deixar o seu filho, uma brinquedoteca nota 1000, também espaço para você deixar o seu pet lá no Júnior Cozinha Brasileira, e também vários pratos quentes, várias saladas, tá? O Júnior Cozinha Brasileira, que é gerenciado pelo grande Alídio, o Fauzi e o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos que são apaixonados pelo Goiás, como nós, né? Aqui do Fala Fera. Quando eu falo nós do Fala Fera, eu falo eu, André Rodrigues, e você também, né, internauta, você fera. E aí, galera, delegação do Goiás, hoje à noite, né, com 2 dias de antecedência ao jogo, vai viajar para Santos, onde amanhã o time vai realizar o seu último treinamento visando esse jogo contra o Peixe. Quarta-feira, 7 horas da noite, é duelo na Vila Belmiro. O Santos que vem de 4 derrotas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, pessoal, do jogo de ontem, a princípio, nenhum desfalque para o técnico Márcio Zanardi. Lembrando que o Goiás, após o duelo contra o Santos, ele vai jogar domingo no Onésio Brasileiro Alvarenga, às 6h30 da noite, é duelo contra o rival Vila Nova. E aí, após o jogo contra o Vila, o Goiás terá basicamente 12 dias de treinamentos até o seu próximo jogo na Série B, que vai ser no dia 2 de julho, no estádio Ailê Pinheiro, o compromisso contra o América Mineiro. E só para encerrar, fera, eu quero saber a sua opinião. Que tipo de escalação que você gostaria de ver quarta-feira lá em Santos contra o Santos? E um detalhe, base também tem vez aqui no Fala Fera. Olha só, agenda da semana da base. Quarta-feira, o Goiás volta a jogar pelo Brasileiro Sub-20, lá em Belo Horizonte, contra o América Mineiro. E na quinta-feira, no estádio Ailê Pinheiro, 3h30 da tarde, teremos o grande jogo da final do Campeonato Goiano Sub-15, Goiás e Vila Nova. Lembrando que no jogo de ida, o Goiás bateu o Vila 2-0. Então, quinta-feira, o Goiás realiza a finalíssima contra o Vila do Goianão Sub-15 no estádio Ailê Pinheiro. Então, fera, até mais e até qualquer momento que eu voltarei com outras informações do Goiás.